Muito bem, pessoal. Boa tarde, bom dia. Estou até perdido nos horários já, né? Dando sequência, então, hoje nós vamos para a quarta aula. Hoje nós vamos falar de oscilações. Lembrando que a gente já generalizou um pouquinho lá da Física 1, falou de atrito, deu uma abordagem mais ampla para o atrito, para trabalhar com qualquer tipo de velocidade, né, para o atrito viscoso, que pode ser trabalhado em outras situações, e revisitou algumas questões lá da queda livre, algumas questões do plano inclinado. Então hoje a gente vai adiantar um pouquinho dentro da física e vamos passar para oscilações. Né? E quando se fala em oscilações, a gente está falando do básico da física, vamos dizer assim. E para isso a gente tem o oscilador harmônico, tá? Que é o, digamos assim, a física ela trabalha muito nas questões de reduzir as situações ao oscilador harmônico, como a gente vai ver nessa primeira parte. Tá? Basicamente, o que tu vai pensar assim? A gente está falando de situações aonde que vai poder trabalhar com diversas áreas da física, onde que a gente pode trabalhar com processos de vibração, processos de oscilação, processos que são periódicos, aonde que tu tem uma situação com um ponto de equilíbrio, basicamente, e nesse ponto de equilíbrio tu vai poder ter forças que se equilibram, né? Onde que tu tenha uma força completamente conservativa. Então tu vai pensar, por exemplo, que a ideia fundamental disso assim, num ponto de equilíbrio, as forças que agem sobre uma massa, sobre um corpo, elas devem desaparecer, fazendo com, portanto, que o gradiente de um determinado potencial seja nulo e, consequentemente, esse potencial possa ser expandido em termos de uma série de Taylor, que quando a gente vai pensar nisso, né, vai poder ter uma situação de segunda na expansão ali usando termos de até segunda ordem. E, basicamente, uma das situações na mecânica que mais se adequam a isso é a força de mola, né, a lei de Hooke, aonde que tu tem uma força que ela é proporcional ao deslocamento, proporcional à separação do ponto de equilíbrio e sempre puxando, vamos chamar de força restitutiva, sempre puxando para, sempre direcionada para o ponto de equilíbrio. Tá? Como é uma força linear, a lei de Hooke, obviamente o rotacional dela vai ser nulo. Por quê? Porque se é uma força que age somente numa direção, não tem rotação. Ponto final. Tá? E se o rotacional é nulo, a força é conservativa, lei da conservação de energia é válida, e aí a gente pode escrever, né, a questão de situações onde que tanto velocidade inicial quanto posição inicial podem ser selecionadas de forma arbitrária, sem nenhum problema, porque vão ser essas duas constantes livres a serem trabalhadas. Né? Mas basicamente o que, que a gente vai pensar? A gente tem uma equação diferencial, tá? Que basicamente define que eu tenho uma, uma, como é que eu vou te dizer assim, uma frequência angular, e aí eu tenho uma equação na segunda forma que vai estar toda bonitinha ali, com x2 pontos mais ômega quadrado x vai ser igual a uma função definida. E aí a gente pode verificar isso usando o nosso conhecimento de equações diferenciais, que são uma equação diferencial linear de segunda ordem que vai ter soluções de diferentes tipos. Né? Tem situações particulares que podem trabalhar com uma combinação linear tranquilamente para isso. Então, eu vou pegar duas situações ali para equações diferenciais de diferenciais homogêneos, me foge o nome às vezes, né? Para essas duas seleções, para essas duas soluções, x1 e x2, e aí eu posso determinar, né, fazendo a equação mostrando que uma combinação linear delas funciona também de qualquer forma. Então, isso significa que
O princípio da superposição também é válido para as soluções do oscilador harmônico. Tá? Então a gente vai ter estas situações. Como eu tenho uma equação desse tipo, né, homogênea, onde a segunda derivada mais a primeira, ela necessariamente vai ter que ser um valor constante, eu posso determinar isso, ou uma função do tempo, né, não depende mais de x, eu posso determinar isso como uma função oscilante, cossenos ou senos, tá? Porque aí eu posso tranquilamente mostrar isso aqui, né, que cossenos e senos, a segunda derivada a menos da constante ômega, elas voltam a ser a mesma coisa, com sinal trocado, e fazendo, portanto, a comparação entre elas, eu reconheço a equação homogênea de certa forma. Então, soluções como seno e cosseno são oscilantes, ou a superposição linear delas funciona como uma solução. Então, tá, a gente não tem problema para situação que tu vais poder verificar que as duas são senos e cossenos são linearmente independentes, então a gente pode fazer uma solução do tipo 2110 aqui com a superposição das funções trigonométricas. A gente vai poder reescrever isso, né, de forma que possa trabalhar, reescrever essa equação de forma, assim, simplesmente está considerando que se tivesse um módulo aqui, né, reescreveu isso de uma forma diferente, trabalhou com essas constantes A e B aqui que eu quero verificar, e aí eu reescrevo isso, simplesmente eu fiz um módulo aqui delas, né? Multipliquei e dividi ambos os termos aqui por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, se fosse um módulo, e aí eu redefini esse termo A sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado como cosseno de φ, não é mais cosseno de ômega t, aqui é cosseno de φ, tá? E o seno de φ, portanto, vai ser o outro, b sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, conforme as relações trigonométricas que a gente conhece. Então a gente obtém uma relação que tem esta constante que eu coloquei, e cosseno de φ, cosseno de ômega t, mais seno de φ, seno de ômega t, tá? Que a gente pode reescrever isto, tá? Superposição, toda bonitinha, como uma superposição de... superposição não. Como uma diferença de arcos, né? E aí eu reescrevo isso como cosseno de ômega t menos φ, redefinindo a minha raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, minhas duas constantes iniciais, como uma nova constante D, e redefinindo definindo φ como o ângulo relacionando com a razão entre B e A. A gente tem aqui esse ômega como frequência angular, né? E a frequência angular está associada com a frequência linear a partir dessa expressão, consequentemente com o período. E eu vou trabalhar com duas novas situações. Essa minha constante B é a amplitude da minha oscilação, e o meu φ, que apareceu aqui, é o ângulo de fase, que é uma constante, minhas duas constantes arbitrárias, portanto, amplitude e ângulo de fase. Então, eu consigo reescrever isso, é uma equação de vibração, que a gente pode dizer que as duas A e B ali não têm um significado físico tão claro como é o D aqui de amplitude, tá? Mas eles estão relacionados com essas constantes, com essas condições iniciais. Quando a gente faz, usando a equação da vibração, aquela ali, a partir dos ajustes iniciais, posições iniciais, ou seja, posição inicial e velocidade inicial, a gente pode reescrever A como posição inicial, B como a velocidade inicial dividida pela frequência angular. Perfeitamente, a gente escreve isso em termos dessas situações. Então, usando a mesma transformação, lembrando que A mais B lá, A ao quadrado mais B ao quadrado é o meu raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é o meu D, eu posso reescrever isso e consigo ver que a amplitude está relacionada com posição inicial, velocidade inicial e frequência angular, e o ângulo de fase também com essas três
coisas conforme a gente pode ver ali nos gráficos, né? A gente tem uma leve superposição entre senos e cossenos de ômega t para ter um cosseno que foi desviado, né, do ômega t por um ângulo de fase pelo ângulo de fase X. Agora a gente vai ver algumas situações especiais e como é que se aplica isso. Pensando, por exemplo, que tu vai ter uma posição inicial x0 e nesse ponto a velocidade é nula. Tá? Se a gente colocar na equação de vibração, vai ver que esta minha equação da posição, a equação da vibração, permite que esse deslocamento inicial seja o mesmo, é a amplitude da vibração e, consequentemente, segue o mesmo que não tem ângulo de fase nenhum nesse caso. Tá? Se pensar, por exemplo, que eu estou na posição de segunda situação, o corpo está na posição de equilíbrio, no x igual a zero, e ali ele tem uma velocidade, se dá uma velocidade inicial para ele v0. Tá? Isso pode acontecer no caso de uma colisão balística, alguma coisa nesse sentido. Né? Então a gente pode reescrever a equação lá da vibração, né, sem o termo A, somente com o termo B, mas está todo escrito ali. E aí o meu seno, fica só com seno de ômega t, mas seno de ômega t é igual a seno de ômega t menos π, o shift vai ser menos π, eu tenho, portanto, uma amplitude de vibração dada em termos da velocidade inicial e um ângulo de fase também dado, definido como π nesse caso. Se eu pegar essa amplitude, ela pode ser definida basicamente a partir da equação da energia também, da conservação da energia, uma vez que a conservação da energia vale, vai ser o mesmo valor. Tá? A gente tem vários processos físicos que vão obedecer isso. E tem alguns exemplos. O pêndulo, o mais clássico deles. Tá? Pêndulo matemático, tu vai ter uma situação ali onde ele depende do comprimento, e eu posso escrever, portanto, que o potencial, que é LGH, ele vai ter uma constante e o cosseno de x ali, né, 1 menos cosseno de x para trabalhar. E eu posso aproximar isso, falar algumas coisas relacionadas com isso, como um potencial harmônico a ser trabalhado. Aí a gente vê claramente aqui, ó, na comparação, como é que é o potencial do pêndulo, é um potencial de tipo harmônico, que eu posso aproximar quando x for no ponto de equilíbrio ali, como uma aproximação harmônica, como uma parábola sem problema nenhum. O gráfico do potencial vai mostrar isso muito claramente do porquê que a gente pode utilizar essa mesma situação. Tá? Partículas que estão vibracionais, né? A gente tem a mesma situação ali, tem duas órbitas eletrônicas, né, de moléculas que vão estar, tem a ligação dos átomos, tudo bonitinho, formando os elétrons moleculares, tá? Fazendo com que os elétrons estejam ligados a alguns núcleos de moléculas diatômicas. Né? Quando a gente olha para o potencial, que é um potencial Lennard-Jones, em termos do ponto de equilíbrio ali, do ponto mais baixo, a gente também pode aproximar levemente como um potencial, como a gente pode ver no gráfico, na linha cheia o potencial Lennard-Jones, na linha tracejada, mais uma vez, o potencial harmônico como minha aproximação. Tá? Usa a mesma coisa. Núcleos atômicos, mesma situação, forma de vibração deles, as terras raras acontecem isso, por causa dos modos de vibração fazem com que eles deformem, né? E essa vibração ela vai ter dois modos, o modo beta e o modo gama, né? Que faz com que eles estiquem ou que eles se contraiam,
Então a gente vai ter essas duas situações. E pode ver ali que em termos do ponto de equilíbrio também eu posso aproximar por um potencial harmônico. A ideia de como isso nos permite trabalhar em termos da posição de equilíbrio com potenciais harmônicos. Mesma situação que estava lá nas moléculas vibrantes, né, nos elétrons vibrantes, vai ter para núcleos de moléculas maiores, mesma situação, não é usando potencial Lennard-Jones, mas ele tem uma situação semelhante, já que tu vai ter a parte da força nuclear atrativa depois do potencial repulsivo colombiano, e aí nessa parte do equilíbrio ali a gente vê claramente que pode fazer aproximação por um considerador harmônico. Dá para ver aí que a gente tem várias situações, várias questões, vários problemas que podem ser atacados, podem ser discutidos a partir do oscilador harmônico, e ali eu estou falando do oscilador harmônico simples, sem nenhum tipo de perda, né? Vale a lei da conservação de energia. Vamos adiantar um pouco e vamos ver o que aconteceria se a gente colocar a perda de energia, ou seja, se o oscilador harmônico ele for amortecido. Tá? Então a gente vai colocar alguma situação, tá? Inserindo a questão do atrito. Meu sistema massa-mola, basicamente, que tem aqui, passa a ter uma componente de atrito que é dependente da velocidade, ou seja, vamos tomar como base aqui uma aproximação do tipo Stokes, né? Ou seja, ela é proporcional à velocidade e a constante de proporcionalidade a constante e a proporcionalidade é dada por um valor constante. Mesmo não vai ter mudança. Isso vai mudar um pouco a equação do movimento. Ao mudar um pouco a equação do movimento, eu passo a ter uma equação diferencial, aí não mais uma equação diferencial de segunda ordem, que eu preciso responder, que eu preciso resolver. Faço as alterações ali, faço algumas considerações, definindo o ômega mais uma vez, inserindo o contexto do parâmetro gama para a velocidade, e a equação toma a forma 23.3, que é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Que eu posso responder basicamente a partir de uma ideia, né? Já que só a equação só tem derivadas em relação a x, né? X ponto, x2 ponto, x ponto, x, eu vou tentar uma resposta do termo do tipo exponencial, tá? Com um parâmetro lambda que aparece ali, e ao fazer isso eu posso eliminar já que todos os termos apresentam o termo exponencial, né? E essa exponencial não vai ser zero, porque não existe possibilidade ali desse valor exponencial tender a ser zero, ele tende, mas pode aprender, mas não é o caso. Eu fico com uma equação de segunda ordem para lambda, onde que eu encontro, chamada de equação característica, lembrando das aulas de equações diferenciais, aonde que eu encontro os valores possíveis para esse parâmetro lambda. Colocando esse parâmetro, eu tenho duas soluções possíveis, né? Onde que eu tenho um termo chamado termo de envelope, o e na menos gama t, e outro termo oscilante na e na raiz quadrada de gama quadrado menos ômega quadrado vezes t. Então, tenho essas duas soluções, lembrando que para um oscilador harmônico, tendo soluções, elas vão ser linearmente independentes, e essas soluções linearmente independentes permitem que eu faça uma superposição delas. E aí eu consigo determinar, a partir do valor daquela expressão que está na raiz ali, algumas situações para a equação de vibração. Quando o ômega quadrado for menor que o gama, quando o gama quadrado for menor do que o ômega quadrado, a raiz é imaginária. Quando os dois são iguais, tá? A gente passa a ter somente uma solução, porque aquele termo desaparece. Tá? Então eu tenho aquela raiz desaparece, eu tenho somente os dois vão ser e na menos ômega t. E quando o gama quadrado for maior do que ômega quadrado, a raiz é real.
Primeira situação, tá? Que é o amortecimento fraco. Gama quadrado menor que ômega quadrado, raiz é imaginária. Raiz é imaginária, eu posso escrever ali tudo direitinho, e eu consigo escrever com o auxílio das fórmulas de Euler lá, o Euler, não, é Euler, tá? Eu consigo reescrever essas exponenciais em termos de senos e cossenos, tá? E ao somar as duas, né, verificando assim duas equações, eu consigo determinar que a soma das exponenciais vai ser o dobro do cosseno e a subtração das duas exponenciais vai ser o dobro vezes i do seno. Então, escrevendo dessa forma, eu consigo redefinir, reescrever essa situação, só simplificando colocando o ômega grande ao quadrado no lugar do que tem ali. Consigo reescrever isso em termos de ômega grande e eu fico com duas soluções como combinação linear. Tá? Basicamente, isso pode me dizer que eu tenho termos com seno e com cosseno. Um deles é totalmente real, o outro é totalmente imaginário, mas fazendo as contas, os dois vão ter situações de senos e cossenos, e aí eu recupero uma equação de vibração, com aquele parâmetro ômega grande ali como meu arco, como minha nova velocidade, minha nova frequência angular, e tem um termo de envelope ali na frente, que é o E na menos gama T, para essa situação. Os coeficientes A e B são reais, a barra e B barra são reais, e eu consigo reescrever, portanto, isso como uma equação da mesma forma lá, com uma nova, também com uma amplitude relacionada com esses termos A barra e B barra, e com um novo ângulo de fase, tudo bonitinho. A única diferença entre os dois é que aparece o termo de envelopamento. O termo de envelopamento são essas duas assíntotas, tá, que aparecem aí, fazendo com que a oscilação vá diminuindo com o tempo. No caso da oscilação crítica, tá, eu tenho que a situação de que gama ao quadrado e ômega ao quadrado são iguais, eu só tenho uma solução. Tá? E aí, para ter a segunda solução, eu vou fazer a gente pega uma vibração levemente mais amortecida, faz com que tenha aparece um epsilon quadrado levemente diferenciado, né? E aí por oscilação, por série de Taylor, eu expando isto e subtraio as duas soluções, conseguindo chegar em uma resposta onde que a minha equação diferencial, a minha solução limite, vai ser 2t na menos multiplica o termo de envelope. Então, usando isso como resposta, né, usando t termo de envelope na equação diferencial, eu consigo mostrar que isso resolve, no caso que ômega quadrado é igual a gama quadrada, e eu vejo, portanto, que isso, t vezes o termo de envelope, é uma solução para a equação diferencial e eu tenho duas soluções. Posso reescrever, portanto, elas como essa cara que a gente aprendeu as equações diferenciais como tem essa situação. Tá? E aqui a gente vai, mais uma vez, determinar mais difícil da gente entender a questão do termo de amplitude a partir daqui, mas é a solução geral, considerando as duas que a gente vai pegar lá de novo, posição inicial e velocidade inicial, como situações para A e B. Terceiro caso, sistema superamortecido, que é o sistema onde a raiz quadrada passa a ser real. Tá? Então, a gente tem uma situação ali que ela retorna de forma mais suave para a posição de equilíbrio. Né? A gente vai ver ali que, enquanto que no termo anterior, no amortecimento extremo, no amortecimento crítico, ele ia rapidamente chegar ao repouso, aqui ele vai mais leve, tá? Fazendo com que
a elongação inicial vai diminuindo de forma muito leve. Então a gente chama isso de movimento precipitado, creeping motion. Tá? Então a gente vai pensar nessa situação, né, a respeito da energia nesse sistema, com a equação de diferencial ali que a gente já trabalhou antes, tá? Multiplica toda ela. Então agora vamos ter as manipulações, né? A gente multiplica toda ela por x ponto, pela velocidade. Para que faz isso? Para poder escrever o lado direito, do lado esquerdo que eu tinha ali, como uma diferencial completa. Quando eu escrevo isso como uma diferencial completa, eu vejo que aquele termo ali, multiplicando ele por n, eu consigo ter a aceleração, a velocidade, desculpa, a energia cinética e a energia potencial para esse movimento. E aí eu vejo que a variação da energia no tempo vai ter um termo ali de menos beta, né, 2 vezes gama, x velocidade ao quadrado, e isso é uma perda de energia, porque o beta é um parâmetro positivo, e o quadrado da velocidade também vai ser positivo, mostrando que a energia perdida realmente é perdida por atrito e liberada para as referências. A gente vai ter alguns exemplos agora. Isso aqui é um movimento, uma vibração amortecida, uma força periódica externa. Né? Aqui a gente tem uma situação que tem um sistema massa-mola dentro de considerando ali um pistão imerso no líquido, tá? No óleo. Eu tenho uma força externa de direcionamento que ela é periódica, né? Ela é uma força que tem uma amplitude, um cosseno de um determinado ângulo de questão. A força de mola ali, Kx, normalmente, e a força de resistência ela é proporcional à velocidade com que está se movimentando em menos beta. Juntando tudo isso, coloco, portanto, força de mola, força de resistência do fluido e força externa. Eu reescrevo isso, a equação do movimento como equação diferencial com esse termo, faço algumas, divido tudo por ele, basicamente, e para ter aquela expressão ali. É uma equação inhomogênea, tá? A gente tem um termo independente de x que aparece, e ela descreve uma vibração forçada amortecida. Portanto, a solução que vai aparecer lá nas nossas equações diferenciais vai ter essa forma aqui de baixo, né? A minha equação inicial, uma solução particular da equação homogênea, a superposição linear das soluções particulares das soluções gerais da solução homogênea. Então tem essa cara aqui da 2319. E aí, para determinar essas situações, eu preciso somente da posição inicial, da velocidade inicial. Aí eu tenho duas equações ali, né? Que é a questão de resolver a equação homogênea e resolver a equação inhomogênea e chegar nessas respostas. Tá? A gente vai ter aqui, portanto, para inhomogênea a gente chuta uma solução. Tá? O ansatz, que eu tenho, que é a aproximação em alemão, a gente traduz de forma muito suave para chute, que é uma aproximação que a gente larga para tentativa, né? E aí, fazendo isso, a gente consegue determinar a solução particular. A solução particular que eu vou determinar aqui, fazendo a partir daquela solução ali, a partir dessa solução proposta para particular, uma solução do seguinte, também superposição linear de soluções particulares sem equações alfa, né? Aí eu consigo chegar numa resposta que depende somente dos parâmetros iniciais, alfa, ômega e gama. E eu fizer. Então a gente tem essa possibilidade de chegar numa resposta, consegue, portanto, reescrevê-la toda direitinho, usando o que a gente já sabe a respeito da amplitude e do ângulo de fase,
como uma situação do tipo D barra cosseno de alfa P menos φ, e aí eu consigo chegar em uma resposta completa como é esta 23, 27. Aqui está o movimento. Mais uma vez, mas amortecido, com uma força externa sendo direcionada. Note que ele é levemente diferente do primeiro lado, levemente amortecido, né, que tem um envelope e vai ser diminuído. O processo inicial ali, grande, ele depende das condições iniciais, conforme já foi sendo falado, e aí a questão da amplitude de acordo com o parâmetro gama que vai aparecer e da frequência externa que vai sendo inserida em termos de oscilação ali no ponto central. Na nossa conversa de hoje, portanto, já acabou, né? A gente conversou um pouquinho sobre as oscilações, até porque elas são a base para a gente trabalhar muita coisa. Na próxima aula, na quinta aula, a gente vai ter o pêndulo sendo trabalhado antes de entrar em forças centrais. Tá bem, pessoal? Por hoje era isso. Um grande abraço para vocês. Tá? Fiquem bem e a gente se fala mais uma vez. Abraço. Tchau, tchau, gente.